não usem os pobres. Os pobres são presos antes da decisão de primeiro grau. Os pobres são presos em flagrante e lá permanecem até a condenação final. Não é de pobres que nós estamos falando aqui. Porque se fosse de pobres, a mudança da jurisprudência teria aumentado o índice de encarceramento. Tem gente que muda de calçada quando vê um pobre, mas depois diz, olha, os pobres. Não são os pobres que estão em questão aqui. Não é disso que se trata. Os pobres são presos em flagrante, com 100 gramas de maconha, algumas pedras de crack, e ficam lá mofando, sem ninguém para se preocupar muito com eles. Portanto, com todas as vênias de quem pensa diferente, eu considero uma leitura equivocada da Constituição interpretar essas normas como significando que somente se pode prender alguém depois do trânsito em julgado. Nenhuma interpretação jurídica que leve ao absurdo pode ser uma interpretação jurídica legítima e sustentável. Prefiro outra, interpretar de uma forma que conduza ao que é justo, correto e legítimo. E nenhuma declaração de direitos humanos no mundo, nenhuma, exige o trânsito em julgado para a prisão. E eu fiz o levantamento, não vou ler, está no meu voto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não fala em trânsito em julgado. A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais não fala em trânsito em julgado. A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia não fala em trânsito em julgado. A Carta Africana de Direitos do Homem, idem. A Declaração Islâmica dos Direitos Humanos não exige. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não exige. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica, não exige. Como disse o ministro Alexandre, e eu estou de pleno acordo, a jabuticaba é o contrário. A jabuticaba é o contrário, evidentemente. Interessante é que esta posição foi sustentada pela ministra Ellen Grace quando, do julgamento em 2009, em que ela disse que nenhum país civilizado do mundo exige o trânsito em julgado. O ministro Teori Zavascki repetiu isso no julgamento de 2016, eu repeti, o ministro Gilmar Mendes repetiu, todo mundo. Nenhum país, nenhum exagero, praticamente nenhum país civilizado do mundo adota esse critério. E os poucos que adotam não deixam o processo levar 5, 10, 15 anos. Processo tem que levar 6 meses, 1 ano. 1 ano e meio, se for muito complexo. Nós nos acostumamos com um patamar absurdo de normalidade, com esta sucessão de recursos procrastinatórios que fazem com que o sistema oscile entre o absurdo e o ridículo. O sistema processual penal brasileiro produz cenas de terceiro-mundismo explícito. São indecorosas. E nós precisamos enfrentar isso com coragem e com a capacidade de interpretar o que faz um país melhor. De novo, nós não estamos julgando aqui, e eu não estou falando sobre o caso concreto, se é justo ou injusto, se a condenação foi procedente ou improcedente. Não é isso que está sendo discutido. Nós estamos discutindo, como proposto no habeas corpus, e só poderia ser assim, a discussão de uma tese jurídica. E a tese jurídica é esta que eu estou expondo. Portanto, a primeira tese jurídica que confirma a nossa decisão, a Constituição não exige, e nenhuma declaração de direitos humanos exige. Em segundo lugar, a presunção de inocência sempre foi tratada e é um princípio e não uma regra absoluta. A regra, como nós sabemos em teoria, há 2 tipos de norma, regras e princípios. A regra, ela define uma determinada conduta e, portanto, ou você segue a conduta e cumpre a norma, ou você não segue a conduta e você descumpre a norma. Portanto, se diz
em jargão jurídico, são comandos definitivos, ou tudo ou nada. Ou a norma foi cumprida ou a norma foi violada. Com os princípios não se pá. Portanto, a regra diz, não roubarás. Se roubar, violou a regra. Princípio é diferente. Princípio prevê um estado ideal, um bem jurídico ideal a ser alcançado, como justiça, como devido processo legal, como eficiência, como dignidade da pessoa humana. Não é a descrição de uma conduta. E, portanto, num sistema jurídico, num sistema constitucional, convivem diversos princípios e diversos valores. A liberdade é um princípio, a presunção de não culpabilidade é um princípio. Existem inúmeros princípios. A característica própria dos princípios é que, como existem diversos princípios e eles vivem em tensão entre eles, os princípios você não aplica na modalidade tudo ou nada. Ou você procura harmonizá-los, quando possível, mediante concordância prática, ou você tem que ponderar os princípios, fazendo concessões recíprocas entre eles e, eventualmente, escolhas. Ponderar significa pegar normas que protegem valores diferentes e atribuir pesos a essas normas em função da realidade fática. Quais são os princípios que estão em jogo na nossa discussão aqui? De um lado, está em jogo o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade, que é muito importante e está lá na Constituição. De outro lado, está um outro valor constitucional, que é a efetividade mínima do sistema penal, porque a efetividade mínima do sistema penal abriga valores importantes, como a realização da justiça, a proteção de direitos fundamentais, a proteção do patrimônio público, a proteção do patrimônio privado, a probidade administrativa. Portanto, quando você tem um sistema punitivo, não é a ideia de punição que você pondera com a presunção de inocência, é o conjunto de valores imprescindíveis para a vida civilizada que você protege tendo um sistema punitivo. Todas as sociedades democráticas e civilizadas têm um sistema punitivo. É para fazer o mal? Não. É para fazer o bem. É para proteger os direitos fundamentais, é para proteger a próxima vítima, é para proteger o patrimônio público, é para proteger a probidade administrativa. Portanto, no momento em que você cria um clima de absoluta impunidade, o que você está sacrificando é a vida, a integridade física das pessoas, o patrimônio público, a probidade administrativa. Portanto, não é punitivismo versus presunção de inocência. São muitos direitos e valores versus presunção de inocência. Pois bem, e como é que funciona a ponderação no caso do princípio da presunção da não culpabilidade? Quando começa a investigação, eu acho que o princípio da presunção de não culpabilidade tem um peso elevadíssimo, porque é o Estado que tem que provar que houve alguma coisa errada e que houve um crime. Depois, quando vem a denúncia, aí já reduz em alguma medida o peso da presunção de inocência. Quando vem a condenação em primeiro grau, diminui um pouco mais. Aliás, já diminui bastante. Quando vem a condenação em segundo grau, o princípio da presunção de inocência perde peso e prevalece os outros valores que devem prevalecer. Porque depois da condenação em segundo grau, já não é mais possível discutir nem a autoria, nem a materialidade. Portanto, se alguém foi condenado em segundo grau, é porque o Estado estabeleceu uma certeza jurídica de que o fato ocorreu e de que aquela pessoa é a autora do fato. O que se vai discutir no Superior Tribunal de Justiça são questões de legalidade e o que se vai discutir no Supremo são questões de constitucionalidade. Mas os fatos e as provas já não estão mais em questão. Portanto, a partir desse momento, a presunção de não culpabilidade perde para o interesse do sistema de justiça, para a proteção de todos esses valores. A ponderação é feita com o auxílio do princípio da proporcionalidade, o que alguns preferem chamar a máxima da proporcionalidade, para tornar uma longa história curta. Em matéria penal, proporcionalidade significa proibição do excesso e vedação da proteção
deficiente. Pois aqui, depois do segundo grau, o princípio da presunção de inocência cede o passo para o interesse do sistema de justiça, porque um sistema em que os processos se eternizam, gerando longa demora até a punição adequada, prescrição e impunidade, constitui evidente proteção deficiente daqueles valores de direitos fundamentais de probidade administrativa e patrimônio público. Eu repito, um sistema penal desmoralizado não serve a ninguém, não serve à sociedade, não serve ao Poder Judiciário e não serve para a advocacia. Por fim, o terceiro argumento jurídico, que esse, então, me parece insuperável, mesmo para quem ache que o princípio da presunção de inocência impede, do ponto de vista constitucional, a execução depois do segundo grau, mesmo para quem entenda isso, eu acho que a prisão se impõe porque, e esse é o terceiro fundamento, depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade, e a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública para a preservação da credibilidade do Poder Judiciário. Alguém condenado em segundo grau por roubo ou por estelionato, ou, como se considera que no Brasil não são crimes violentos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, fraude em licitação, nada disso é crime violento. É esse o povo que se quer colocar na rua, para deixar o lugar ocupado pelos meninos da maconha. Então, esses crimes são considerados não violentos que não justificam a prisão preventiva. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. Se alguém acha que não viola um sentimento mínimo de justiça, uma situação como essa, as pessoas podem ter, evidentemente, noções diferentes do que seja justiça. Portanto, um dos fundamentos para a prisão preventiva previsto no artigo 312 é a garantia da ordem pública. E eu considero que a credibilidade da justiça integra o conceito de ordem pública que deve ser adotado. A demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais. Punir alguém 5, 10, 15, 20 anos depois do fato, talvez seja até injusto. 20 anos depois a pessoa já é outra, já mudou os seus valores. O sistema é totalmente absurdo e frustra. O sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal, que é o de papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Este papel o direito penal não desempenha no Brasil. Essas pessoas não têm medo de nada, tanto que 3 anos depois da Operação Lava Jato, continuam atuando da mesma forma. Da mesma forma. Nesta reação imensa, nessa operação abafa que existe no Brasil, em que há 2 lotes, os que não querem ser punidos, mas há um lote pior, dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E, portanto, apesar das mudanças, apesar da sociedade brasileira mobilizada, essas pessoas ainda não se deram conta de que a gente precisa de um outro país e que a gente está vivendo um momento de refundação e que nós vamos frustrar a sociedade brasileira se nós dissermos que o modelo antigo é que era bom. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. E aqui chego, presidente, ao último tópico do meu voto e peço desculpas por ter me alongado,
mas eu considero que este é um momento dramático do Supremo Tribunal Federal e do país. Eu acredito que a história é uma marcha contínua na direção do bem, e ela nem sempre é linear. Mas esse é um passo atrás muito largo que nós vamos dar. Muito frustrante, duro mesmo, para mim e para a sociedade de uma maneira geral. Meu último capítulo chama-se O Direito e a Justiça baseados em evidências. Há dois movimentos importantes que ocorreram no mundo nas últimas décadas. O primeiro foi o que se chama o giro democrático constitucional, ao qual nós aderimos com a Constituição de 1988, que é limitação do poder, centralidade dos direitos fundamentais e uma certa ascensão institucional das cortes constitucionais. O fenômeno foi em todo o mundo e acho que, com algum sobressalto até aqui, ajudou-nos o senhor, e nós temos 30 anos de estabilidade institucional e acho que não há riscos para isso. Mas há um giro que nós ainda não conseguimos efetuar inteiramente por ideias antigas e arraigadas, que é um giro empírico-pragmático, em que é preciso, que é uma característica brasileira e latina, os portugueses já se livraram dela, que é um mundo de retórica vazia, alheio aos fatos, alheio ao que acontece no mundo real. Portanto, o empirismo significa a valorização da experiência, dos fatos, a verificação do que acontece no mundo real. E o pragmatismo, por isso a virada empírico-pragmática, consiste em verificar que tipo de resultados uma decisão ou uma política pública produz sobre a realidade, produz no mundo real, se ela é capaz de satisfazer adequadamente as demandas existentes. E, portanto, a pesquisa empírica é a grande novidade do direito contemporâneo, com a ajuda valiosa, e a nossa presidente atuou intensamente nesse sentido, a participação valiosa do Conselho Nacional de Justiça, produzindo números, e anteriormente o ministro Lewandowski, e, portanto, agora a gente já sabe, o congestionamento está em primeiro grau, o congestionamento está na execução, o congestionamento está na execução fiscal. E, portanto, você pode pensar soluções com base em dados. Sem dados, você decide no escuro. O país não tem controle de políticas públicas, não tem controle de desempenho, não tem controle de resultado. Quando eu assumi a relatoria da questão do indulto, eu perguntei quantas pessoas são beneficiadas. Ninguém sabia me responder. Portanto, país... Não, mas o indulto é para descomprimir o sistema penitenciário. Tá bem. Quantas pessoas? Não tem estatística, não tem pesquisa empírica, não tem informação. Portanto, para homenagear meu querido e saudoso mestre Zé Carlos Barbosa Moreira, recentemente falecido, quer dizer, no Brasil as pessoas acham sem ter procurado. E, portanto, a gente opera sem informação, sem estatística e sem números. Eu, portanto, tomei o cuidado de trazer alguns números. Segundo os dados da Assessoria de Gestão Estratégica do Supremo, entre 1º de janeiro de 2009 até meados de 2016, haviam sido apresentados 25.707 recursos extraordinários ou agravos em recursos extraordinários em matéria criminal. Desse total, foram acolhidos 2,93%. Já é um número bem baixo, mas há uma informação mais interessante. A maior parte dos 2,93% acolhidos foram recursos da acusação, para agravar a situação do réu, e não para melhorá-la. A estatística favorável aos réus é de 1,12%. Portanto, no Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordinários decididos em favor do réu são no percentual de 1,12%. Quando se vai examinar o percentual de absolvições dessas decisões em favor do réu, elas são de 0,035%.
Vale dizer, naquele período, em mais de 25 mil recursos extraordinários, houve somente 9 casos de absolvição. E de lá para cá, dessa pesquisa para cá, embora eu tenha feito de uma maneira artesanal a minha assessoria, houve mais 4. Uma ou duas do ministro Dias Toffoli, uma do ministro Ricardo Lewandowski e uma do ministro Gilmar Mendes. Os outros casos de provimento eram casos que não envolviam a absolvição. Então, veja-se, aguardar o trânsito em julgado de recursos extraordinários produz um impacto de 1,12% em favor da defesa, sendo que apenas 0,035% de absolvições, de modo que subordinar todo o sistema de justiça a índices deprimentes de morosidade e ineficiência para produzir este resultado é uma opção que não passa em nenhum teste de razoabilidade ou de racionalidade. Eu bem entendo, e há colegas eminentes e muito queridos que pensam assim, há quem entenda que bastaria um único caso de reforma para justificar a exigência do trânsito em julgado. Mas, por essa lógica, nós deveríamos fechar todos os aeroportos, porque, apesar de todos os esforços, há uma margem mínima de acidentes. O mesmo vale para a indústria automobilística, para a construção civil e quase todas as atividades produtivas. Viver envolve riscos e tornar a vida infinitamente pior não é capaz de eliminá-los. Portanto, esses são os índices do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou chegar aos índices do Superior Tribunal de Justiça. Ministro... Eu vou chegar aos habeas corpus também, ministro Toffoli. Segundo... Pois não. Me permite, até porque Vossa Excelência citou 2 casos que eu dei provimento em RE. A semana passada eu dei provimento de um recurso extraordinário, não foi muito divulgado, mas eu entendo de extrema importância, até por aquilo que Vossa Excelência mencionou a respeito do Tribunal do Júri, que foi o caso do promotor Thales Schwedel, que a ele foi imputado a prática de um homicídio no litoral de São Paulo, e ele